A Casa Branca, em seus argumentos, tem tentado convencer a China de que a visita de Nancy Pelosi a Taiwan não há condição de se tornar uma crise global, sem a existência de um percurso de poder em desenrolar uma crise no mundo. A presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, aterrissou nesta terça-feira, 2 de agosto, em Taiwan, e tornou a abrir os ferimentos da relação conturbada e difícil entre chineses e americanos sobre o status da histórica ilha. De fato, pode acontecer estresse e atrito entre estes dois países. Olá pessoal, eu sou o Ademar Dourado, autor deste canal, que inclusive integra notícias, e neste vídeo vou explicar por que Taiwan é um tema tão sensível e o motivo da visitação de Pelosi à ilha levou perigos e ameaças sérias da China e punições contra a economia taiwanesa. Taiwan, um território separado da China continental desde 1949 e que hoje tem um governo autônomo que tem de independência administrativa em relação a um governo ou poder central. De fato, este é um tema sensível em Pequim. A visita de Pelosi foi desencorajada pelos próprios assessores de defesa do governo Joe Biden, tornando ela a mais alta autoridade dos Estados Unidos a visitar Taiwan em 25 anos, desde o ex-presidente da Câmara, Newt Gingrich. A Casa Branca vem tentando convencer a China de que a visita de Pelosi não deve se tornar uma crise global. Sendo assim, para os governantes americanos, é desnecessário pensar que este encontro é um estopim para uma grande e intensa crise no planeta possa acontecer. O governo dos Estados Unidos afirma que o presidente da Câmara tomou suas próprias decisões. No caso da China e a situação que ela coloca, a viagem foi vista como uma ameaça à sua soberania e disse que a medida pode ter consequências. A China não perde a postura e executa a ameaça. A chegada de Pelosi a Taiwan ocorre quando o governo norte-americano Biden e o governo chinês Xi Jinping enfrentam forte pressão interna e tensas. Biden enfrenta eleições legislativas este ano. Terá a retomada de suas propagandas políticas e promessas, enquanto Xi Jinping terá um congresso do Partido Comunista. Este é duradouro ao seu serviço. Sem uma estratégia, nenhum dos lados pode recuar. Não dará nenhum passo para trás, ao custo de ser questionado pelo público em casa. Tudo tem um custo. Isto pode ser terrível. Quando Gingrich era presidente da Câmara, ele foi e visitou Taiwan. Isso, claro, aconteceu há décadas, e era muito diferente, disse em análise publicada nesta semana Ian Bremmer, da Eurásia. O equilíbrio de poder entre Estados Unidos e China era então muito diferente, mas também o timing não era tão significativo em potencialmente envergonhar a liderança chinesa, de modo a parecer que estava perdendo a moral, e teria que responder. Esta foi a conclusão do analista, afirmando que o momento agora não deixa de ser e é certamente delicado os fatos na política interna para Xi Jinping. Para isto, porque Taiwan pode ser um tema no cenário do globo terrestre. Há os temores de que a China e Taiwan possam entrar em um choque militar, um conflito de fogo. Nunca deixaram de ter nos últimos 70 anos. Esta guerra armada pode acontecer. Porém, por enquanto, o conflito pode se transformar em uma questão geopolítica.
mais ampla envolvendo China, Estados Unidos e outras potências ocidentais, semelhantemente ao que aconteceu na Guerra da Ucrânia, complicando a situação. Taiwan tem um governo independente desde 1949, ano em que o Partido Comunista Chinês de Mao Tse-tung venceu uma guerra civil que vem acontecendo desde 1927. Chiang Kai-shek, então líder revolucionário da China, fugiu para Taiwan com aliados políticos e estabeleceu um governo paralelo. Desde então, o caso se tornou uma disputa entre as duas Chinas nas instituições internacionais, mas a maioria dos países e a Organização das Nações Unidas, ONU, finalmente reconheceram a China comunista como representante chinesa desde a década de 1970. Atualmente, os Estados Unidos também não admitem mais a independência de Taiwan e baseiam sua diplomacia na concepção ideia de China única. Ainda assim, os americanos dizem que defendem com seus escudos o status quo, ou seja, que propriamente dito Taiwan prossiga com o governo autônomo, como independente perante a China, mesmo que não como um país, nem como uma só nação. No topo da Guerra Fria, Taiwan e os Estados Unidos foram assinar, no ano de 1954, um acordo de defesa recíproca. Porém, o tratado seria acabado em 1979, no momento em que os Estados Unidos passaram a assumir e confirmar o governo comunista na China continental. Depois deste ocorrido, os americanos ficam disponíveis para somente apoio técnico a Taiwan, sem chance para compromisso de defesa, não há promessa de proteção dos ataques. Os Estados Unidos evitam narrar, na atualidade, que protegerão Taiwan no caso de um ataque da China. Neste momento, uma série de cadeia de exercícios militares, troca de parte técnica entre os dois lados, foram realizados na região nos últimos anos. Contudo, um embate direto nunca esteve perto de acontecer, efetivamente. Pesquisadores, analisadores e comentaristas, no entanto, são unânimes ao declarar que um confronto armado na China seria uma maléfica notícia para a estabilidade no mundo. Acredito que isso seja um embate fora de combate. Desbloquearam um modo panos quentes em relação à crise. A respeito desta viagem de Pelosi, simplesmente foi colocado em dúvida até o último minuto, e Taiwan não estava na trajetória e agenda oficial do passeio da parlamentar pela Ásia. Começou no fim de semana. Com esta visita de Pelosi, a primordial crítica chinesa vem através do fato de que o infrequente comparecimento de um integrante de alto escalão americano em Taiwan pode sim detectar sinalização de apoio dos Estados Unidos à independência da ilha, em vez de engajar política de China única. Nestes últimos dias, a Casa Branca dedicou esforços para assegurar que a viagem, se acontecesse, não significava de modo algum um sinal de Washington contra Pequim, ou uma real alteração de postura. Eu acho que nós estabelecemos muito claramente que, se ela for, não é algo sem precedente, não é novo, não muda nada, afirma o porta-voz de Segurança Nacional americano, John Kirby, a repórteres e jornalistas. Nós não intensificamos a retórica, nós não mudamos nosso comportamento, disse. A guerra na Ucrânia é problema complementar. Como pano de fundo marcado dia e hora na agenda a respeito de Taiwan, está o palco já agitado globalmente.
apesar da situação entre Taiwan e China não encontra-se ligada à guerra entre Rússia e Ucrânia, diversos analistas e comentadores têm ligado estas duas questões. A guerra na Ucrânia encerra tendo participação indireta de chineses e americanos, com Pequim sendo a linha de ajuda dos russos. E a coligação ocidental na frente, a liderança são pelos Estados Unidos e europeus, contribuindo em destinar armas à Ucrânia. Com a guerra em percurso com a Rússia, ocorre que está sendo um dos pontos desenvolvidos por uma parte da opinião pública americana, no qual se opôs da visita de Pelosi. Se vocês acham que nossos aliados europeus, que estão enfrentando uma guerra existencial com a Rússia a respeito da Ucrânia, se juntarão a nós se houver um conflito com a China acerca de Taiwan, provocado por essa visita desnecessária, vocês estão interpretando muito mal o mundo, comunicou em artigo de opinião. Isto tratado no jornal norte-americano The New York Times, o colunista Thomas Friedman. Friedman declarou antes de viajar que uma ida de Pelosi a Taiwan, no momento presente, seria descuidada e que este não seria o período propício para os Estados Unidos cutucarem a China. Em meio às eleições à vista nos Estados Unidos, o secretário de Estado americano Antony Blinken falava até o fim de segunda-feira, 1º de agosto, que não sabemos o que a presidente Pelosi planeja fazer. O presidente Joe Biden simplesmente lavou as mãos e afirmou que o exército americano, do mesmo modo, se opôs à viagem de Pelosi. Houve uma discordância desta viagem pelo representante maior do governo, o Joe Biden. Os democratas enfrentam eleições de meio de mandato em novembro, e as pesquisas até agora sugerem e indicam que o partido no poder pode perder para os republicanos, que atualmente detêm a minúscula maioria na Câmara e no Senado. A popularidade de Biden diminuiu em meio à taxa de inflação do país de mais de 9%. Pelosi, por outro lado, historicamente adotou uma postura dura em relação à China, que é a raiz de seu desejo de viajar para Taiwan. Porém, mais importante nos bastidores da política interna dos Estados Unidos, há aqueles que acreditam que a visita pode ser interpretada como uma forma de sinalizar aos eleitores mais conservadores e anti-China que a bancada democrata do Congresso, liderada por Pelosi, será rígida em suas convicções e independente de Biden, se preciso. Os oponentes republicanos frequentemente criticam a postura do governo Biden como sendo vista de maneira branda para com a China. E vale lembrar que o anti-chinês, esta oposição aos chineses, foi um dos principais recursos de campanha do ex-presidente e multibilionário em dólar, Donald Trump. Os problemas de Xi Jinping em 2022. Desde que assumiu o cargo em 2012, o presidente chinês Xi Jinping manteve Taiwan no topo da agenda, expandindo exercícios militares na região e retórica ofensiva contra a ilha. Oficialmente, Pequim não reconhece Taiwan como um governo independente e um acordo de cessar-fogo não foi assinado entre as duas partes desde o fim da Guerra Civil. Como tal, Xi Jinping está tentando mostrar que não tolerará a influência dos Estados Unidos no território estratégico do país. Além disso, a visita de Pelosi
chega em um momento difícil. O crescimento econômico da China desacelerou nos últimos trimestres, devido à medida de bloqueio para manter uma política de surto pandêmico zero. Torna-se, deste modo ser inevitável, uma crise econômica financeira. Tudo isso acontece nos meses que antecedem o Congresso do Partido Comunista, que ocorre a cada 5 anos, e que deve formalizar o mandato de Xi Jinping como secretário-geral e presidente do Partido Comunista. Apesar de Xi Jinping não tenha forte oposição no partido, e se espera que ele seja reconduzido à liderança do Partido Comunista Chinês, 2022 foi um ano complicado para Pequim, o que significa que o presidente compareça ao Congresso sob pressão em uma série de questões. Uma convicção é que existe uma imagem indesejada para Biden e Xi Jinping, no qual parecem fracos para seus rivais neste instante. Uma inquietação é que a saída de Pelosi possa abrir caminho para um pretexto em direção a um conflito armado na região. A China tem usado seus investimentos militares nos últimos anos, pois também se transformou numa potência econômica. Sua economia é a segunda maior do mundo e deve passar os Estados Unidos na próxima década. No geral, as Forças Armadas chinesas consistem em mais de 2 milhões de membros, em comparação com cerca de 1,4 milhão nos Estados Unidos. Estima-se que a China tenha mais de 300 ogivas nucleares, quase 5.000 dos Estados Unidos e mais de 6.000 da Rússia. Não é esperado que o caso saia da oratória no momento, um combate militar direto entre China e Taiwan, que seria capaz de levar a uma colisão entre China e os Estados Unidos. Provocaria transtornos, por ora, inacreditáveis. Uma produção independente. Obrigado pela atenção. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Para você que ficou até o final, coloca aí nos comentários: "Ô Dourado, estou aqui." Esteja pronto para assistir mais vídeos. Está logo na sua tela. É só clicar. O crescimento econômico da China desacelerou.